Oi, gente. Eu de novo. Essa papeira horrível aqui, com essa cara inchada. Vixe, Maria. Vamos lá. Professora Batatinha. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Olha só. Quem tomou a iniciativa de cancelar a aula fui eu, tá? O reitor, nem o professor George. Isso não é uma decisão do curso, nem da universidade. Então, por favor, eu, por ter tido um problema de saúde essa semana, achei que era prudente. Então, por favor, não fiquem cobrando dos outros professores, não fiquem escrevendo para representante discente. Fui eu que cancelei por decisão minha, ok? Beleza. Gente, por favor, abram o último arquivo que eu enviei, que é um arquivo de um questionário de verdade. Um questionário que eu mesma uso nas minhas pesquisas. Mais para frente, a gente vai conversar mais sobre o que é fazer uma pesquisa. Mas só dando aqui um preâmbulo, né, um início, toda pesquisa deve ter uma questão de ética em pesquisa, termo de consentimento livre esclarecido, né? O famoso TCLE. Ou seja, a pessoa que está sendo entrevistada ou a pessoa que está participando da pesquisa tem que estar ciente dos riscos, o que vai ser e tudo mais. Nessa nossa pesquisa aqui, eu não exijo que vocês apresentem um documento, a pessoa assine, que são procedimentos formais. Vamos fazer uma coisa agora bem mais simples. De todo jeito, manda a boa ética explique para a pessoa que é um trabalho escolar, que é para fins puramente acadêmicos, escolares, não tem nenhum risco, não vai entregar para o chefe, nada disso. Digam que está relacionado ao curso de comportamento organizacional, professor André Leite Rodrigues, enfim, que a pessoa se sinta bem dando a entrevista. Aqui está suficiente. Mas quando a gente vai fazer uma pesquisa mesmo, colocar no ar e pegar questionário no Brasil todo, ou fazer entrevista grande, fazer grupos de entrevista em grupo, chamado Focus Group. Ai, minha garganta, ó. É importante sempre ter essas considerações éticas. Bom, dito isso, vejam aí o que é um exemplo de termo de consentimento livre esclarecido, feito por mim e pela professora Estelle Morin, da Escola de Altos Estudos do Canadá, que na sigla em francês chama-se HEC, HEC, né? É a professora Estelle Morin. Vejam aqui, por favor, andem com o questionário e vejam as 14 primeiras questões. E vejam que lá embaixo tem assim, fonte, Meyer e Allen, 1991. Meyer... a minha garganta. Meyer e Allen também está citado no texto que a gente está lendo essa semana. É uma dupla, Natalie Meyer e John Allen, que vem fazendo história sobre o estudo de comprometimento. Então, aqui, nessas 14 questões iniciais, ou, para a gente usar o termo que se usa em pesquisa, 14 statements, né? Há aqui questões ou frases que você pede ao entrevistado para responder e depois você identifica nessas 14 frases as três funções, não são funções, eu não queria usar a palavra tipo, mas eu vou usar, depois eu explico por quê. Os 3 tipos de comprometimento que Meyer e Allen, no trabalho deles, identificaram. Então, vejam, comprometimento é uma variável que fala de permanência e de vínculo. Né? Como eu disse para vocês, o sentido do trabalho veio para os estudos em comportamento organizacional quando há um problema de motivação, perda de sentido, absenteísmo,
problemas de todo tipo. Comprometimento vem para o mundo do comportamento organizacional, vem para a mesa de gestores e gestoras, de pessoas, quando você tem um problema de gente saindo e entrando, gente que não permanece na empresa, gente que não quer se relacionar com a empresa de um jeito permanente. Então, por isso que o autor começa o texto dizendo que comprometimento, uma tradução bem vulgar, seria vestir a camisa. Então, em geral, quando as pessoas usam o termo comprometimento, elas querem dizer assim, você tá comprometido? Ou seja, você está pondo esse vínculo aqui como importante? E o que é esse vínculo para você? E aí, no trabalho de Meyer e Allen, que também está citado nesse texto que nós estamos estudando, eles disseram, olha, o vínculo pode ser mais ou menos relacionado a 3 variáveis. Mas veja, não é que ou é uma, ou é 2, ou é 3. Muitas vezes tem 2 ou mais. Ao longo da vida pode modificar, então cuidado. Não é 3 isoladamente, mas é identificar qual é o modo de vínculo mais presente naquela relação. Então, explico. Meyer e Allen colocam que as pessoas têm vínculos com as organizações, por exemplo, por afeto, comprometimento afetivo. Isso tem relação direta com um vínculo muito forte. E tem relação direta com eu permaneço naquela organização, eu troco com dificuldade. Para trocar, eu vejo causa, eu vejo sentido, eu vejo motivo. A cultura organizacional, em geral, tenta trabalhar muito comprometimento afetivo. Esse é o tipo de comprometimento mais forte. Porém, há outros tipos de vínculo das pessoas com as organizações. O outro, que Meyer e Allen também identificaram, é o que eles chamam de comprometimento normativo, ou a noção de dever. Muito comum nas empresas familiares, muito comum nas relações das pessoas, não propriamente com as organizações, mas com as pessoas que estão lá. Eu me sinto no dever, eu me sinto na obrigação. E, finalmente, o tipo de vínculo que a gente acha muito, que é o chamado vínculo de continuidade, ou comprometimento instrumental, ou comprometimento de continuidade. E o que é isso? Como o próprio nome diz, é um tipo de comprometimento relacionado à remuneração. Não tem coisa melhor. Se eu for, eu vou perder coisas que eu não vou ganhar em outros lugares. Então, vejam, esse tipo de comprometimento, muito ligado a questões instrumentais, questões tangíveis, como remuneração, benefícios e tudo mais, ele gera pessoas comprometidas, porém que tem um vínculo muitas vezes mais fácil de ser quebrado do que quem tem o vínculo afetivo. Então, o trabalho de Meyer e Allen sempre fala nesses 3 construtos, nessas 3 formas de enxergar o comprometimento e tenta relacionar isso com o sentido do trabalho, com bem-estar, com estresse, com cultura. Mas é muito importante que nessas 14 questões vocês identifiquem quais delas fazem perguntas ou colocam proposições sobre afeto, sobre dever e sobre necessidade, continuidade, ou como gostam de dizer os economistas, custo de transação. Quer dizer, eu não estou nessa organização por nenhum aspecto afetivo em específico, mas porque ela me oferece benefícios ou existem motivos tangíveis para os quais eu não posso trocar por outra coisa. E aí Meyer e Allen faz uma discussão do quão forte são esses vínculos, ou seja, o quanto as pessoas trocam ou não por outros vínculos. E é claro que o vínculo afetivo é sempre o mais forte. Olhem essas 14, vejam se vocês identificam quais são as questões aqui dessas 14 que
identificam afeto, dever, continuidade. E já vou terminar falando do texto que estamos vendo hoje. Vocês vão reparar que as questões de 15 a 23 falam de outra coisa, falam de uma variável que é o envolvimento, e os outros falam de outras variáveis, por exemplo, da 27 até a 40 fala de bem-estar no trabalho, enfim. Depois, com calma, quem se interessar, eu posso explicar melhor quais são as variáveis que eu estou medindo em cada um desses trechos. Mas cada um desses trechos está relacionado a uma variável, como a gente está estudando agora. Então, muita gente me perguntou, como é que a gente trabalha com isso? Trabalha traduzindo algo abstrato numa métrica ou numa forma de investigar. Tudo bem? Eu já volto e a gente vai terminar.